Então vamos lá. Aparentemente, Jones e PCB, Jones Manuel e PCB está ao fim do relacionamento, né? Tá dando chabu, tá dando BO. E o Jones fez uma trade aqui, ó. Camaradas, no 16º Congresso do PCB 2021, fui eleito para o Comitê Regional de Pernambuco, na etapa estadual, e para o Comitê Central do Partido, na etapa nacional. Porém, no último dia 8, fui expulso de todas as instâncias de direção do PCB, em reunião do Comitê Central. Eu só vim a público agora, esperando acabar a tarefa da UJC no Congresso da Uni, né? Ao contrário da maioria do CC, que nada fez para ajudar o CONUNE, tenho compromisso com o trabalho positivo dos comunistas. O que é CC? O que é CC? CC? Comitê Central. Tá bom. Eu só vim a público agora esperando acabar com a tarefa da UJC, da União de Juventudes Comunistas, é isso? União Juventude do Comunista no Congresso da Uni. Ao contrário da maioria do... Caraca, bicho. Do Comitê Central, que nada fez para ajudar no Congresso da Uni. Tenho compromissos com o trabalho positivo dos comunistas. O processo que me condenou fere nossa forma organizativa, resoluções e estatuto. Dentre os vários absurdos do processo, ressalto que só tive acesso ao conteúdo e caráter da acusação no dia do julgamento. A comissão disciplinar foi instituída ferindo nossas resoluções. Me chamaram para uma oitiva irregular, sem me explicarem o conteúdo da acusação. Sem processo disciplinar aberto pelo meu organismo e não recebi previamente o relatório da comissão para preparar minha defesa. Para piorar, uma circular da CPN desceu essa semana, mentindo ao dizer que fui... O que é CPN, mano? CPN? CPN? Não sei o que é CPN, velho. Alguém sabe o que é CPN? Alguém sabe o que é CPN? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Para piorar, uma circular Comitê Nacional Popular, tá? Ah, não, brincadeira, não sei o que é. Porra, ô Matheus. Tá, então vamos lá. CPN, entenda aí o que é CPN, tá? Para piorar, uma circular da CPN desceu essa semana, mentindo ao dizer que fui informado pelos membros da comissão que o camarada Jones havia sido avisado de seu direito de ter acesso à documentação referente ao seu processo disciplinar e havia sido convidado a participar de oitiva convocada pela comissão. Mas não solicitou a referida documentação nem compareceu a nenhuma das datas propostas, tendo preferido atacar a Comissão de Processos Disciplinar e a Comissão Política Nacional que a instituiu. CPN é Comissão Política Nacional, gente. Tá, vamos ler de novo agora, tá? Desceu uma circular da Comissão Política Nacional. Essa semana mentindo ao dizer que fui informado e que não quis ir. É isso, pronto. Isso é mentira, camaradas. No Drive, em link, eu tenho um Drive aqui, podemos ver na pasta 2 a minha troca de mensagens com o assistente do Comando Central de Pernambuco, parte da comissão disciplinar. E na pasta 3, todos os e-mails que troquei com a comissão. Vamos abrir então aqui, porque a gente já vai polvinho por completo. Vamos lá. Na pasta 2, minha troca de mensagem com o assistente. Pasta 2. Conversa com o assistente. Oh, expo. Oi? É pão de queijo? É pão. Tem que comer os pães, né? Ó, Messias da Silva, ele mandou aqui, ó. Camarada, boa noite. Preciso do relatório da comissão disciplinar para recorrer da decisão no devido prazo estipulado pelo estatuto, no dia 9 de julho, ele mandou no domingo. Na segunda-feira, no dia 10, ele mandou: boa tarde, camarada. Sigo esperando o relatório de acusação para escrever meu recurso.
Aí ele respondeu no dia 9, o camarada. Boa tarde, camarada. Acabei de chegar em casa. Estou em diálogo com a Secretaria de Organização para proceder da melhor forma e garantir seu direito. Estamos aguardando a relatoria ser enviada. Isso aqui foi no. Acho que é no Instagram, tá? Essas mensagens aqui. É Instagram ou no Messenger? Não sei, mano. Não sei que rede social é essa aqui, não. Aí ele respondeu no mesmo dia, tá? No dia 10. Camarada, não entendi. Por que tenho que esperar a relatoria para ter acesso ao relatório de acusação e escrever meu recurso? Quero recusar a expulsão das instâncias de direção e não o resto, como autocrítica. Aí hoje, não sei que dia que é hoje, mas tava ali, hoje. Tem um hoje ali, ó. Bom dia, Bessias. Puta, sempre tem Bessias nesses vazamentos, né? Bom dia, Bessias. Desceu para os CRs uma relatoria com mentiras, dizendo que tive acesso ao relatório de acusações e que não quis solicitar. Você sabe que isso é mentira, Vitor Neves, ao ler. Você sabe que é mentira. Vitor Neves, ao ler o relatório da reunião do CC, disse que ele não foi enviado antes. Eu, durante toda a reunião, critiquei por ele não ter sido enviado antes. Depois vim aqui ao seu inbox pedir o relatório de acusações para escrever meu recurso e não tive resposta. Aí o cara só respondeu: Bom dia, camarada. Vocês mentiram numa relatoria para toda a militância do PCB do Brasil, no Brasil inteiro. A ideia é mentir descaradamente. Eu ter que ir a público falar a verdade, porque a verdade não vai circular nas instâncias e depois me expulsar quando for a público? Tá, peste, copain. Vai ter retificação da mentira? Perguntou. Você recebeu a circular? Sim, ainda estou no e-mail do CR de Pernambuco, certo. Mas voltando ao central. Camarada, essa mentira será ratificada pelo CC ou não? A ideia é mentir numa relatoria de repasse nacional? Esperar que eu me manifestasse contra esse absurdo e ser expulso? Vou passar seu pleito à Secretaria de Organização. Agradeço e aguardo a ratificação da mentira. Abraços. PS, continuo esperando o relatório de acusação para escrever meu recurso, camarada. Não, ainda não mandaram. Tá pazíssimo. Oh, aqui ele printou errado aqui, tá? Falta uma parte. Então, desceu uma circular com a síntese da relatoria. Camarada, é mentira o trecho que diz que podia solicitar o relatório de acusação e eu não quis. Eu, você, toda a comissão e todo mundo da reunião sabemos que é mentira. Como faz? Você recebeu a circular? Vai ter ratificação da mentira. Ah, é isso. Ele pulou uma parte aqui, né? Beleza, essa foi a conversa. Fato, fato. E na pasta 3, todos os e-mails que troquei com a comissão. Pasta 3, vamos ver, pasta 3. Pasta 3. Eita, o tanto de e-mail. E-mail 1. Olá, camarada Jones. Esperemos que essa mensagem lhe encontre bem e com saúde. Solicitamos por gentileza que o caráter privado dessa mensagem seja resguardado, pois ela se refere ao processo disciplinar aberto pela Comissão Política Nacional do Centro do CC, do PCB, em reunião no dia 8 de junho, conforme a ata enviada por e-mail a você e ao conjunto de membros do CC. Escrevemos pela Comissão de Processamento Disciplinar, instituída pela CPN, naquela reunião do dia 8/6, de modo a assegurar seu pleno direito à ampla defesa no processo em curso. Para isso, solicitamos a realização de oitiva com você nessa semana, na quinta, manhã ou noite, ou na sexta-feira à noite, em horário a ser indicado por você. Você tem direito de receber a documentação de que dispomos até o momento, assim como estaremos à sua disposição para o diálogo, em busca de lidar com o problema de forma mais construtiva para o partido. Aguardo o seu retorno. Saudações, comissões de processo disciplinar. Observação. Esse e-mail tem cópia para todos os membros da comissão, bem como para os secretários-gerais da organização. Esse foi o primeiro e-mail. Gurizada, primeiro e-mail. Vamos ver o segundo. F. Vou ter uma pasta. F. Aí vamos ver o que o Jones respondeu. Deve ter respondido na parte 2, né?
Salve, camaradas, boa noite. Tenho várias considerações e dúvidas. Vou separar os questionamentos. Neste trecho é dito: solicitamos, por gentileza, que o caráter privado dessa mensagem seja resguardado. Vitor Neves, no Zap, mandou a mesma mensagem. Questionei ele e não tive resposta. Caráter privado ao quê? Ao pleno do CC? Ou essa mensagem tem induzido alguma coisa? Gostaria de um esclarecimento sobre esse tema, por favor. Em seguida, é dito que CPN abriu um processo disciplinar no dia 8, antes do meu questionamento no e-mail, respondido por Ricardo Costa, membro da CPN, dizendo que tudo indicado pela CPN é para ser referendado no CC. Não tinha nenhuma informe de oitiva. A dúvida no caso é: a CPN, então, já abriu um processo disciplinar que está em curso e não vai aprovar a abertura do processo disciplinar na próxima reunião do CC? Nesse caso, a próxima reunião do CC vai debater o quê? Os resultados já do processo? O relatório final? Isto está em flagrante contradição com o nosso estatuto e com as resoluções. Cito textualmente o estatuto. Artigo 13. Qualquer das medidas mencionadas no artigo anterior pode ser proposta por militante, organismo ou instância partidária, sendo decidida em primeira instância pelo organismo ao que estiver ligado, o militante, em reunião convocada especialmente para este fim, com a presença de, pelo menos, 2/3 de seus membros e decisão da maioria absoluta dos presentes, assegurado o direito de defesa. O organismo que estou ligado nesse caso é o CC. Não tem como eu ter direito de defesa para ver se teremos ou não instalação de um processo disciplinar a um órgão no qual eu não faço parte. Já no parágrafo 1º do artigo 13, é dito que a primeira reunião será para abrir o processo disciplinar. Parágrafo 1º. Da reunião participa um militante em causa que será notificado por escrito, por via postal ou eletrônica, com antecedência no mínimo de 3 dias anteriores à sua relação. O artigo seguinte diz que o processo pode ser aberto mesmo sem a presença do militante, desde que seja uma reunião que tenha essa pauta específica previamente avisado. Nesse caso, reforço o pedido de esclarecimento. De preferência citando as resoluções do 16º Congresso do PCB e do Estatuto do Partido, para fundamentar a instalação de uma comissão disciplinar por um órgão operativo, como é o CPN, e subordinado ao CC. A última reunião do Pleno do CC deliberou uma comissão de apuração que iria apresentar um relatório. Então a CPN mudou o caráter da decisão do último Pleno do CC? Só para mim ou para outros militantes? Afirmo desde já que, se isso já for uma oitiva de uma comissão disciplinar não aprovada no CC, usando a reunião apenas para sancionar ou não os resultados, temos um vício de origem no processo. Caso a ideia seja o pleno do CC aprovar a instalação da comissão e em seguida votar já os resultados, temo a confissão de que uma comissão funcionou sem aprovação do CC. Nesse sentido, solicito, por favor, esclarecimentos sobre o caráter da comissão. 2. Esclarecimentos sobre o pleno, sobre o que o pleno do CC vai deliberar no dia 8 e 9 de julho. 3. Documentos fundamentando a abertura do processo com base na resolução do 16º Congresso do PCB e Estatuto da Organização. Por fim, camaradas, solicito a exclusão do camarada Edilson de qualquer comissão de apuração e ou futura comissão disciplinar. Na reunião presencial do CC, no dia 22, o camarada Edilson, sem nunca ter feito uma autocrítica, sem nenhuma medida corretiva, sem qualquer cobrança do CPN, disse que eu tenho comportamento de P2. É um caso flagrante de parcialidade e de seletividade. Selecionar esse camarada para avaliar qualquer conduta minha. Saudações comunistas. Que diabo é P2? Comportamento de P2. Que diabo é isso? Que diabo é comportamento de P2, gente? Meu Deus, quanto mais reza, mais gira aparece, velho. Que porra é essa? Rapaz. Vamos ver a resposta. 3 tem e-mail, hein? Nossa senhora. Ah, não. Aqui é só as cópias, ó. Camarada Jones, camarada secretário-geral da Organização e da Comunicação. Boa noite. Boa noite. Eita peste, velho. Um processo aqui, cara. Em atenção ao camarada ao enviado pelo camarada Jones, as atribuições da função dessa comissão de procedimento disciplinar, se faz necessário pontuar alguns esclarecimentos por parte da comissão. A comissão de processo disciplinar foi instituída pela CPN na data de dia 8/6.
conforme ata da reunião do CPN, no item 3, enviados aos e-mails do membro da CC, na data do dia 12/6, com o seguinte teor. 3. Abrir um processo disciplinar em relação à postura e ataques de Jones Manuel nas redes sociais. Ampliar a comissão de apuração aprovado no último CC com a inclusão dos camaradas Heitor e Sofia pela CPN e Bessias, ali, assistente de CR de Pernambuco. Substituir Edu pelo Sidney na comissão, que conta ainda com a presença de Vitor Neves e Elga, do CC. Olha, ele está sendo processado aqui, ó. Abrir um processo disciplinar em relação às posturas e ataques de Jones Manuel nas redes sociais. P2 é policial apaisana. Denúncia. Serviço reservado da polícia. Play 2 é um videogame. Falou o motivo agora, ó. Motivo agora. Ó. Ataques. Posturas e ataques de Jones Manuel nas redes sociais. Isso aqui, ó. Esse é o BO. A CPN transformou a comissão de apuração em comissão de processo disciplinar, inclusive substituindo membros e indicando outros novos. Inicialmente, é importante ressaltar as atribuições do CPN, que é um organismo interno do Comitê Central que tem a função de dirigir o partido entre uma reunião e outra do Comitê Central, conforme está previsto em diversos documentos partidários que traremos a lume a seguir. Resgata-se a seguir as resoluções do 35 e 36 de organizações do 16º Congresso. Aqui ele vai falar que o CPN tem poder de fazer isso sim, tal, não sei o que, deve-se considerar e estudar o uso de aplicação de plataformas e ferramentas digitais de utilizar espaço alternativo à reunião de comunicação prezado pela segurança de informação. Tá falando que é isso e tal. Bom, então ele embasa aqui falando que não, pode sim, que é isso, que não tem erro de origem. É isso aqui. E argumenta aí, que a gente não tá muito afim de saber, né? Mas é beleza. Aí 4. Aí o Jones responde. Os vícios de origem seguem, camaradas, e também temos questões não respondidas. Seguimos nos vícios de origem. Em primeiro lugar, quando afirmam que a CPN transformou a comissão de apuração em comissão de processo disciplinar, inclusive substituindo membros e indicando outros novos. É flagrante, escandaloso e desrespeitoso o estatuto no artigo 51, inciso A, que nos informa que, artigo 51, a comissão política de cada comitê compete a dirigir a atividade do partido na sua jurisdição no intervalo de reuniões do comitê respectivo e aplicar as deliberações de conferências e do comitê respectivos. Não há dúvidas que a CPN tem jurisdição para aprovar resoluções políticas e organizativas. Ela só não tem prerrogativa de fazer isso alterando o que for deliberado pelo organismo superior a ela, o Comitê Central do Partido. A CPN deve aplicar as deliberações do comitê respectivo. É claro que ela pode também apresentar propostas, documentos e teses para discussão, como diz o inciso D, mas não pode alterar encaminhamentos. Deve ater-se a aplicá-los. Apenas nesse quesito já fica cristalino que a CPN está ultrapassando os limites de suas prerrogativas. Ultrapassada sem tentativa de uma boa justificativa e já fazendo juízo de valor e condenação, quando diz que o trecho da relatório da CPN a abrir o processo disciplinar em relação à postura e ataques de Jones Manuel nas redes sociais já foi decidido, antes de quaisquer procedimentos, classificar que pratiquei ataques. Que tipo de processo justo pode esperar assim? Mas vamos ao que diz respeito ao restante. Os camaradas apontam corretamente que o estatuto é vago no que diz respeito à instauração/abertura do processo disciplinar. Apenas essa vagueza, sobre a qual comentarei em seguida, há algumas determinações bastante claras. A primeira delas é que o artigo 18 deixa claro que a decisão sobre o mérito de qualquer processo de natureza disciplinar será precedida de parecer de relatores indicados pelos organismos responsáveis pelo processo. Enquanto o artigo 13, parágrafo 5º, informa que os organismos partidários hierarquicamente superiores àqueles a que estiver ligado o militante poderá abrir processo disciplinar contra ele, de ofício, respeitados os parágrafos anteriores, no que couber, podendo ainda, o seu critério, avocar processos disciplinares que transmitem em organismos inferiores. Quer discutir vício processual por e-mail? Por que Jones não contratou um advogado, meu Deus? Apenas esses dois artigos demonstram que... Ah, merda. Apertei aqui, foi mal. Foi mal, gente, desculpa. Demonstra aqui a merda.
Apenas esses dois artigos demonstram que um processo disciplinar precisa ser aberto e, nesse momento, o organismo que abriu deve selecionar e os pareceristas e dois, o organismo até poderem abrir no processo disciplinar de um militante de fora desse organismo, ou mesmo avocar para si o processo disciplinar aberto, contando que seja um organismo superior ao do militante. Como a CPN é um organismo subordinado ao CC, organismo que eu faço parte, esse artigo tampouco serviria para justificar qualquer precedente de algum organismo a abrir um processo disciplinar para um militante de um organismo superior. Assim, a despeito da vagueza, é claro, do nosso estatuto, que o militante deve ter seu processo disciplinar decidido por seu organismo ou por organismo superior e que os parecistas devem ser selecionados pelo organismo do militante ou superior. Ainda, a gente entendi aqui. Eu entendi aqui, né? O Jones é da CC, que é superior ao CPN. E o CPN que tava querendo moer ele, tá querendo moer ele. Ele tá pá porque não pode um inferior, né, taxar o superior. Tá, 5. Vamos ver o que 5. Os caras responderam pra ele. Camarada, no dia 12 de junho, chegou no e-mail do CC e a relatoria da reunião da CPN. Na relatoria, com a reunião realizada do dia 8, é dito o seguinte: 3. Abrindo processo disciplinar em relação a posturas e ataque de Jones Manuel nas redes sociais. No dia 22 de junho, chega o e-mail do CC. Outra relatoria de mais uma reunião da CPN, entre as primeiras relatorias que informa a abertura do processo disciplinar contra mim e a segunda, desenvolvendo o tema. Temos 10 dias corridos. No mesmo dia 22 de junho, questionei o e-mail vários elementos dessa comissão, dentre eles, se teria ou não oitiva antes da reunião do CC. Só no dia 26 de junho, 14 dias depois da primeira reunião do CPN que instituiu esse processo disciplinar e 4 dias depois que questionei se teria oitiva, chegou um e-mail chamado para oitivas. Respondi o e-mail do dia 26 de junho, do dia 27, ou seja, um dia depois. No e-mail apresentei vários questionamentos de mérito processual, político e duvidosas operativas sobre o procedimento. Fui respondido dia 28, ou seja, um dia depois. E respondido dia 30, ou seja, 2 dias depois. Contudo, na semana da reunião do CC, não chegou resposta no sábado, domingo e muito menos na segunda-feira. Na terça à noite, tenho atividade marcada desde maio. Na quarta, faço a limpeza da minha casa nova, estou de mudança. Na quinta-feira, tenho live toda quinta no Opera Mundi, trabalho como colunista fixo do canal. E na sexta, já viajo para o Rio de Janeiro. Dito isso, antecipo, se a oitiva não aconteceu, não é algo da minha responsabilidade. A comissão da CPN precisa responder por que demorou 14 dias para convocar para a oitiva. Foram, camaradas, 14 dias. E reforço, só depois que questionei se teria oitiva ou não, 4 dias depois. Veio o e-mail de convocação, sem explicar nada. Gostaria muito de saber se vou ser julgado por um processo disciplinar instituído de forma irregular pela CPN, sem ser ouvido e sem ter acesso à acusação. Friso que, até agora, simplesmente não sei o conteúdo concreto e objetivo da acusação. Dito isso, adianto o segundo ponto. Não sou um cordeiro para aceitar calado essa violação flagrante do nosso centralismo democrático e perseguição política aberta. Abraços e saudação comunista. Ele respondeu aquele primeiro e-mail lá que ele não teve resposta ainda, né? Aí já sei, sexto e-mail. Aí os caras respondeu: camarada, bom dia. Esperamos que você esteja bem. A comissão sempre esteve aberta a propostas de horário oitiva e, assim, como o camarada seus membros também têm horários que são condizentes com seus trabalhos diários. No primeiro e-mail enviado ao camarada por essa comissão, foram sugeridos diferentes horários para a realização da oitiva. O camarada respondeu ao e-mail, porém em nenhum momento fez quaisquer outras sugestões de horário para que pudesse verificar a possibilidade de organizarmos de modo a atendê-lo. As possibilidades que dispomos agora são as seguintes: quarta-feira, quinta-feira ou sexta-feira, quarta e quinta pela manhã, podendo iniciar a partir das 8 e encerrar às 11 horas. Posteriormente à oitiva, ou independente dela, caso não ocorra devido à disponibilidade do camarada, a fase de instauração dessa comissão se encerrará. Aguardaremos o retorno de saudação, comissão de processo disciplinar. Os caras não respondeu, né? Caralho.
Camarada, é preciso não criar narrativas delirantes e descoladas da realidade. Entre a reunião do CPN, que transformou de forma irregular a comissão de apuração numa comissão disciplinar, e o primeiro e-mail chamado para a oitiva, passou 14 dias, e o e-mail para a oitiva só chegou depois que questionei no e-mail. 4 dias depois, então vamos ser sinceros. De resto, seria possível na quinta pela manhã, consigo fazer esse esforço, mas antes disso preciso de respostas sobre os questionamentos que fiz. Não vou repetir, dado que eles estão na mensagem eletrônica anterior. Destaco, contudo, um elemento básico. Até agora não sei o que o CC, instância do qual faço parte, vai julgar avaliar no sábado e domingo. Abraço. Ficou pá. Ficou aquele pá cansado, né? Camarada Jones, demais camaradas, bom dia. Esperamos que seja tudo bem. Este e-mail tem duas finalidades. Uma, confirmar a oitiva do camarada Jones, que afinal disponibilizou um horário em sua agenda. 2, responder o questionamento apresentado. Quando o camarada questiona quais seriam os fatos que estariam sendo verificados na comissão, trata-se daqueles aduzidos pela CPN no dia 8 de junho de 23, descritos em relatoria no trecho a seguir. Abrir o processo disciplinar em relação às posturas e ataques de Jones Manuel nas redes sociais. Fecha aspas. A eles se somam os fatos anteriormente debatidos em reunião do Comitê Central de Abril, de conhecimento do camarada. Os questionamentos da Comissão de Processo Disciplinar estarão centrados em torno desses fatos. Nosso encontro, conforme disponibilidade declarada pelo camarada ontem em mensagem, esta comissão ocorrerá na quinta-feira pela manhã, no dia 6 de julho, às 10 horas da manhã. Ele quer taxar porque tá atacando na rede social. É isso, Jones. É isso. É vago assim. Boa tarde, camarada. Mais uma vez, nada foi respondido. Reafirmo, sou membro do pleno do CC, eleito em congresso. E não sei qual será a função do CC na próxima reunião frente às atribuições dessa comissão. Dado essa ausência total de respostas, sem o mais básico das informações, não iria para essa reunião na quinta. Adianto também que, dado a esse procedimento, fica claro e patente o comportamento irregular da CPN e dessa comissão. Não reconheço sua legitimidade e procedimentos e irei lutar por todos os meios necessários contra essa perseguição política. Abraços. Trucou. E o 10. Camarada Jones. Bom dia. Essa comissão, legitimamente constituída pela CPN do Comitê Central eleito no 16º Congresso Nacional do PCB, estará te aguardando na quinta-feira, dia 6 de julho, às 10 horas da manhã. Caso continue insistindo que tais espaços partidários são ilegítimos e não compareça, nada há que possamos fazer a mais do que já fizemos para garantir seu direito de ser ouvido previamente. Nesse caso, a instrução do seu processo será encerrada, como previsto, e aguardaremos você na reunião do Comitê Central. Cordialmente, Comissão de Processos Disciplinar. E aí pediu 6. Bom, foi isso. Vamos ver, continuando no BO. Não gostaria de divulgar isso aqui, mas não tenho o que fazer quando temos uma mentira divulgada para toda a militância do Brasil e não existe meios internos de mostrar a verdade. Destaco ainda, como mostra o documento da pasta 1, que no começo do ano a CPN e a maioria do CC queria instituir um processo disciplinar contra mim porque critiquei no CR de Pernambuco a ausência de política de segurança do CC, no contexto de aumento das ameaças de morte e risco à vida de familiares meus. Quando compartilhei o escrito do camarada Ivan Pinheiro denunciando a violação completa da política internacional aprovada no 16º Congresso do PCB, muitos camaradas apresentaram uma preocupação justa com a forma. Mas, camaradas, se formou no CC do PCB uma maioria antileninista que não tem nenhum respeito pelo centralismo democrático, pelas resoluções congressuais, pelo nosso estatuto e que busca calar, constranger, boicotar e expulsar quem fez o debate e a crítica nas instâncias corretas. Quando não podemos calar os críticos, os perseguem, e centenas de militantes no Brasil estão passando pela mesma situação. Mas não é momento para desespero e desânimo. Não vou nunca desistir do marxismo-leninismo, dos princípios da reconstrução revolucionária do PCB e da luta pela Revolução Brasileira, camaradas. Essas e outras arbitrariedades e perseguições não vão prosperar. Nada de desânimo, de abandonar a militância, de desistir de construir um movimento comunista forte e vigoroso no Brasil. Vamos vencer. A luta de classes acontece em todos os âmbitos da sociedade, inclusive dentro do Partido Comunista. E não existe conciliação na luta de classe. Vamos ver o que está na pasta 1.
Os caras na pasta 1 aqui falam por que ficou pá com ele, né? Tá, vamos ver agora por que ficou pá com ele. Eita porra, textão. Melhor o Jones ir pro PSDB? Cordialmente se ferra aí. Pensa num povo cordial pra ferrar o outro. Comentários acerca do relatório da assistente do C. Tá. Camarada Fábio Bezerra, membro do CC e da CPN, veio solicitar uma reunião comigo acerca. Rapaz, o bagulho é sério mesmo, hein? Acerca da última reunião do CR de Pernambuco. A conversa teria como base um relatório de autoria do camarada Messias, o Bessias, sobre a reunião do organismo de Pernambuco. Solicitei o acesso ao relatório antes de qualquer conversa. O camarada Bessias acompanhou a reunião longa de forma online. Por essa condição objetiva, de pronto, reitero qualquer intencionalidade dos diversos erros, omissões, equívocos e relatos imprecisos. Acredito na boa vontade do camarada e sei das dificuldades de acompanhar a reunião online. O camarada começa o relatório citando as críticas que fiz sobre a ausência total de qualquer política de segurança. Primeiro e antes de tudo, fiz esse debate no organismo da direção estadual. Ao contrário do comentário malicioso e maldoso feito por Edilson na última reunião presidencial do CC, não foi um comentário feito na internet. O militante do PCB, segundo o estatuto da organização, tem o direito de fazer as críticas e os debates nos espaços corretos. O meu organismo regional, o CR de Pernambuco, é um desses espaços. Nunca é demais lembrar que milito em Pernambuco e que a segurança dos militantes do PCB de Pernambuco é tema pertinente para a direção do partido em Pernambuco. Se o Comitê Central não tem nenhuma política de segurança, é óbvio que isso sobrecarrega o CR, que será o único responsável por pensar uma política para tal assunto, para o bem e para o mal, e pelo que é visível, para o desgosto de muito. Sou um dos militantes do PCB com mais visibilidade pública, o que coloca a minha vida e da minha família em risco. Desde sempre cuido sozinho da minha segurança e na última vez que fiz uma cobrança aberta pela ausência do básico de política de segurança, não só para mim, como todo o complexo partidário, fui atacado e recebi as insinuações de que eu queria ser insinuação de que eu seria policial. E claro, zero autocrítica por esse tipo de fala irresponsável e leviana. No segundo parágrafo do relatório, o camarada Bessias diz: o camarada Jones também mencionou não concordar com as críticas recebidas durante a última reunião do CC, no que toca à avaliação de como ele conduziu a campanha. A premissa está errada. Não conduzi nada sozinho. Na reunião do CR, falei abertamente, e é uma pena o camarada Bessias não ter colocado isso no relatório que circula. Uma mentira canalha, divulgada por vários membros do CC que mandam em Pernambuco, que é o meu CR e que decido tudo. Quem faz política como feudo, tratando o CR de seu estado como propriedade privada, só pode imaginar o outro fazendo o mesmo. Toda e qualquer crítica à condução da campanha em Pernambuco deve considerar A. Meu papel como candidato, B. A ação do organismo dirigente de Pernambuco, C. A relação do CR com o CC na cobrança, monitoramento e direcionamento da campanha. É sintomático, por exemplo, que durante toda a campanha do CC não tenha mandado um único documento para o CR de Pernambuco orientando sobre eventuais erros, falhas e correção de rumos da campanha. Se algo foi feito de errado e esse CC nada disse, no mínimo, temos um erro compartilhado. A única crítica feita em reunião presencial em São Paulo, no Sindicato dos Médicos, foi sobre a ausência de fotos de Sofia Manzano no material de pré-campanha. No panfleto da campanha, a foto, o logo e o número estava lá. Logo, a única crítica foi respondida positivamente. Na sequência, o camarada Bessias escreve que colocou que não houve elogio dos membros do CC aos resultados e ao trabalho eleitoral de Pernambuco. Isso está completamente errado. Não tenho carência de elogios, camaradas. O que coloquei foi que é dividido por pontos para ficar didático. É impossível ter uma avaliação objetiva da nossa tática eleitoral no plano nacional quando no CC temos um grupo muito bem formado com opiniões pré-estabelecidas
e não em poucos momentos atuando como tendência. O que importa, o quão bom fosse o resultado em Pernambuco, só teria ataques, espantalhos e falsas questões. Que pelo clima de grupismo dentro do CC, não existe possibilidade de avaliação científica dos nossos resultados. E que exemplo desse grupo é a ausência quase total de críticas aos resultados eleitorais da Bahia e do Rio de Janeiro. Gostaria de me deter nesse último ponto como exemplo. Em 2010, na eleição para governador, lançamos chapa pura no Rio de Janeiro. Tivemos 11.299, 0,14% do eleitorado do estado. O candidato foi o camarada Eduardo Serra. Em 2010 até 2022, temos 12 anos de crescimento da população brasileira e, nesse meio tempo, Serra foi pró-reitor da UFRJ, a maior universidade federal do país e do Rio de Janeiro. Em 2022, com o mesmo Eduardo Serra candidato, tivemos 10.852 votos. A votação diminuiu em termos absolutos e proporcionais. E o camarada Eduardo Serra disse, sem ser contestado por ninguém, que isso foi efeito do voto útil, em Marcelo Freixo. Uma explicação simples, enganosa e facilmente derrubada. Esse argumento não explica como a candidata da UP, lançada na boca da eleição, teve quase 3 vezes mais votos que o PCB e pegou 0,33% do eleitorado. E tudo isso ficando apenas nos números, sem entrar no mérito político da campanha, como falas complicadíssimas do camarada Serra sobre segurança pública. Alguém com um histórico mais que problemático sobre o tema, como sua defesa da PM no campus da UFRJ, quando era pró-reitor. E nunca é demais lembrar que estamos falando do segundo maior colégio eleitoral do Brasil, tomando as capitais como referência. E no segundo maior colégio eleitoral em um dos estados politicamente mais importantes do Brasil. Não tivemos a nossa maior votação para deputado estadual. Esse lugar fica Pernambuco. Federal, governador ou presidente, tantos em termos proporcionais como absoluto. E esse resultado eleitoral, sem entrar no mérito político da campanha, friso, não recebe nenhuma crítica, questionamento ou avaliação negativa, apenas um autoelogio do seu protagonista. Agora vemos ao exemplo da Bahia. Em 2010, o PCB saiu com a chapa pura para o governo do estado, recebeu 4.969 votos, ou seja, 0,08% do eleitorado. Em 2022, 12 anos depois, temos o seguinte resultado eleitoral: 5.951 votos conquistados, 0,07% do eleitorado. Em 12 anos, conquistamos mais de 1.000 eleitores, uma média de 83 votos apoiadores / simpatizantes / eleitores do PCdoB por ano. E reduzimos a votação em termos proporcionais. Isso sem falar do caráter político da campanha na Bahia, de longe a pior do Brasil, recheada de memes, fotos engraçadas, ausência do básico da nossa linha política e com o candidato a vice-governador ao final do pleito em sindicância, segundo fala do próprio Milton Pinheiro. Poderia citar outros exemplos, mas só esses dois bastam. O que afirmei na reunião do CR de Pernambuco é que nesse CC não existe análise científica da nossa prática política, mas panelinhas, grupismos e espantalhos. Por qual motivo a campanha em Pernambuco foi alvo de tantas críticas e ataques, e Bahia e Rio de Janeiro, lembro, poderia citar outros exemplos, não teve a mesma atenção? Alguém pode dizer que o centro das críticas foi a campanha em Pernambuco para Sofia Manzano, candidata do PCB à presidência. O argumento é que fizemos pouca campanha, que Sofia ficou escondida, que teve poucos votos em Pernambuco se considerado a votação no estado. Poderia fazer diversas considerações políticas sobre a força do lulismo em Pernambuco e como, nesse estado, diferente de outros, como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Ceará, não existe, desde 1989, candidato presidencial progressista ou de esquerda para ganhar de Lula, ou no mínimo beliscar boa fatia do seu eleitorado. Mas vou me manter na dimensão dos números. Sofia Manzano no Brasil inteiro teve em média 0,03 a 0,06% da votação presidencial nos estados. Em nenhum estado, não importa o quão boa foi a campanha, Sofia teve mais de 0,06. E em nenhum estado, não importa o quão ruim ou fraca foi a campanha, Sofia teve menos de 0,2%. O nome disso, camaradas, é uma média nacional. É o espaço político geral que uma candidata do PCB teve no Brasil, com o nível, qualidade e forma da campanha puxando essa média para cima ou para baixo. Vejamos alguns exemplos da votação de Sofia nos estados. Rio de Janeiro 0,05, Bahia 0,3, Pernambuco 0,3,
Minas Gerais 0,4, São Paulo 0,6, Paraná 0,04, Ceará 0,03, Maranhão 0,02, Rio Grande do Sul 0,04, Alagoas, blá, blá, blá. Qual que é o pior? O pior é Maranhão? Pior é Maranhão. Pernambuco está na média. A votação de Sofia em Pernambuco está perfeitamente dentro da média nacional e Sofia teve em Pernambuco a mesma porcentagem de votos que na Bahia, estado com colégio eleitoral muito maior. A Bahia boicotou a campanha dela, foi? Vale destacar também que, se olharmos a média da votação de Sofia no Nordeste, ela é igual, praticamente exata, em todos os estados. É 0,03%. E isso, para os estados com campanha do PCB para governador, como Ceará, e para os sem campanha estadual, como Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe. Acredito que ninguém sério vai dizer que isso é apenas coincidência. Contudo, falta um pouco. A desproporção de votos que o PCB teve para o governo de Pernambuco e para a presidência no estado. É uma ótima questão. Começo novamente com os números. Em 2014, o PCB teve candidatura própria ao governo do estado, obtendo 2.892 votos, 0,07% do eleitorado. Em 2022, camaradas, tivemos 33.931 mil votos, 0,69% do eleitorado. Isso dá um acréscimo de mais de 11 vezes na votação. Mais de 1.000% de crescimento. Em nenhum outro lugar do Brasil o PCB cresceu tanto seu número de votos. Aliás, desde a reconstrução revolucionária do PCB, nunca tivemos um crescimento tão grande de votos em um estado. O camarada Túlio Lopes, na reunião do CC, disse que aumentamos os números de votos para governador do estado. Esqueceu de dizer, porém, que isso se deve em maior medida a Pernambuco e, em segundo lugar, para São Paulo. Se o PCB em Pernambuco, assim como Bahia, Rio, Minas Gerais e muitos outros estados tivessem mantido a mesma média de votos que teve em 2010 a 2014, o resultado seria outro. Vale lembrar que na eleição de 2022 tivemos 144.607 mil votos para governador de estado no total. Quase um quarto disso é só Pernambuco. Só em Recife, capital de Pernambuco, tivemos votação maior que todos os candidatos do PCB ao governo do estado, à exceção de São Paulo, Rio e Minas. Entre os maiores colégios eleitorais do Brasil, tiveram um total de 10.852 e 12.514 votos, respectivamente. Só em Recife tivemos mais de 14 mil votos. Era uma surpresa a votação? Não, por uma série de razões, que não convém debater aqui. Era um resultado esperado. O que fez a direção da campanha de Sofia Manzano? Buscou atrelar a campanha nacional à de Pernambuco para buscar capitalizar esses votos? Não. Um pequeno exemplo. Indo no Twitter de Sofia Manzano, rede social de maior repercussão da candidata durante a eleição, usando a barra de buscas @ do perfil mais as palavras Recife ou Pernambuco, temos como resultado apenas 13 citações para toda a eleição. Dessas 13 citações, uma foi em março, no intervalo do PCB, no aniversário de PCB. 3 em maio, uma em agosto e todas as outras durante a única visita de Sofia a Pernambuco, boa parte delas divulgando agenda de atividades. Sofia, seja em suas redes ou entrevistas, não debateu os problemas fundamentais de Pernambuco. Nada do que o Estado produziu de conteúdo foi incorporado no discurso da candidata e ela veio ao Estado apenas uma vez. Uma viagem para Pernambuco sem planejamento, sem organização e sem o mínimo de tato político. Sofia basicamente fez atividades em espaços 100% petistas. Ou alguém acha que os camponeses da CPT vão votar em Sofia Manzano, candidata que viram uma vez na vida e não em Lula? Ou panfletagem arrumadas de improviso para preencher buraco na agenda? A coordenação de campanha de Sofia simplesmente não funcionava, não pensava e planejava nada. E o mesmo serve para a coordenação de campanha do PCB Pernambuco. Os camaradas Fábio Bezerra, no mínimo 3 vezes durante a campanha, veio falar comigo sobre os aspectos da campanha de Sofia em Pernambuco. Talvez Fábio não saiba, mas o secretário político do PCB em Pernambuco é Roberto Arraes. O secretário de organização é Kim Taurida. E eu não era membro da executiva de coordenação de campanha. Nunca, durante toda a campanha, tivemos qualquer documento ou comunicação formal para entregar a comunicação das campanhas.
Post conjuntos em redes, coordenação, intervenções temáticas e afins. A coordenação de campanha de Sofia Manzano durante todo o processo eleitoral não traçou nenhuma estratégia para se aproveitar do potencial eleitoral do PCB de Pernambuco e reduzir a força do lulismo em Pernambuco. Ao que parece, sem nunca comunicar ao CR de Pernambuco, o esperado é que a campanha para governador percebendo que teríamos em Pernambuco em média mais votos que o PCB nos demais estados, deveria fazer um esforço adicional para fazer uma transferência a mais de votos. Contudo, nunca houve uma orientação, um diálogo, uma apresentação de tática eleitoral para fazê-lo. Como se estivesse em negação ou criando uma armadilha. A ideia foi não fazer nada, esperar que a votação para governador fosse muito maior que para presidente e no final dizer: Jones não fez campanha para Sofia. Tenho certeza que se Sofia tivesse feito em Pernambuco a quantidade de atividades que fez em São Paulo, por exemplo, sua votação seria maior. Mas passando apenas 3 dias e meio no estado, participando só de atividades internas ou em espaço 100% petista e falando do estado menos de 10 vezes em toda a campanha, devo considerar que o resultado foi muito satisfatório. Para terminar esse ponto, cito um exemplo final. Todos sabem o histórico do PCB em Paulistas. A força do partido na cidade, as ações do escambo cultural, por total falta de planejamento da coordenação da campanha e do CR Pernambuco. E vejam, não acho que essa falta de planejamento foi um boicote proposital contra mim. É possível ver as coisas de forma objetiva. Fui em Paulista apenas 2 vezes em toda a campanha. Em uma delas, fui fazer panfletagem sozinho. Em Paulista, Sofia Manzano teve apenas 74 votos. Temos mais ex-militantes do PCB em Paulista do que Sofia teve de votos. Essa votação, mesmo com o longo trabalho do partido em Paulista e quase sem campanha para o governo do estado na cidade, é de minha responsabilidade também? Talvez eu também tenha matado o John Kennedy, crucificado Jesus, ou seja, o responsável pelo 7-1 no jogo do Brasil e Alemanha. Passando agora para outro ponto, o camarada Bessias, no seu relatório, diz que não ficou para a sequência da última reunião do CC no domingo, por ter se sentido ofendido / incomodado com a forma como o pleno do CC o abordou no sábado. Não foi isso que falei. Disse que não tinha condições psicológicas de me manter naquela reunião depois de eu ter relatado riscos físicos à minha mãe. A única resposta foi ataques, grosserias e insinuações, como dizer que tinha postura de P2. Para evitar qualquer explosão, não participei da reunião. Aproveito para reafirmar que falei na reunião. Não serei uma nova Marielle para meu nome. Depois de morto, virá propaganda do partido. Palavras duras, hein? Se por total desorganização, que é de responsabilidade do CC e da CPN, ou até mesmo propositalmente não existe nenhuma política de segurança, não me peçam para encarar com serenidade e tranquilidade os riscos à vida da minha família. E caso aconteça alguma coisa comigo, garanto que a ausência total de política de segurança do PCB e as reações a essa cobrança serão conhecidas pelo mundo. Não virarei símbolo na mão de pessoas que não perdem a oportunidade de mentir, perseguir e boicotar, como os que, na boca do Congresso do PCB de 2021, dizia que eu era funcionário de Márcio França, que ele assinava os cheques com os meus pagamentos pelos textos do portal do Socialismo Criativo. Por fim, cabe 2 considerações. A primeira é que o estatuto desse partido, tão prestigiado nos últimos tempos, diz, no 3º capítulo, letra C, que é do direito do militante criticar fraternal e construtivamente no âmbito do partido tudo que lhe parece incorreto nos atos ou conduta de qualquer organismo ou militante. E, na frase, qualquer organismo está incluído o Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. No capítulo 5 da letra D está escrito: a liberdade de discussão nos organismos e instâncias partidárias. E, no artigo 20 do capítulo 5, para finalizar, também diz que todo militante pode discutir livremente nas reuniões do partido para expressar suas opiniões sobre qualquer problema, direito que emana da democracia interna.
Críticas não significam romper a unidade de ação ou a unidade interna dessa organização. E quando a crítica diz respeito, por exemplo, à ausência de política de segurança, com um militante que sofre ameaças diárias, é um absurdo reacionário dizer que tenho que ficar calado, esperando que aconteça algo comigo. Tenho dito, tenho direito estatutário de fazer as críticas que fiz. Reafirmo que o Comitê Central do PCB de hoje existe grupismo, articulações subterrâneas e práticas que ferram o básico da ética comunista, como excluir o camarada Ivan Pinheiro de todas as homenagens nos 100 anos do partido, talvez buscando deixar o camarada mais triste e matá-lo de forma mais rápida. Morto, não tem opinião política, afinal. Gostaria, inclusive, de firmar desde já um compromisso. Em caso de eventual morte do camarada Ivan, não deixarei, sob hipótese alguma, que os que buscam boicotá-lo ou apagar a sua história no PCB façam homenagens cínicas e protocolares. Palavras duras, hein? Por fim, nunca esqueçam, camaradas, que essa organização tem estatuto e programa político tirado em Congresso. As perseguições, processos disciplinares ilegais e expulsões tão em moda pelas bandas do Sudeste não vão ser normalizadas por mim. Sou militante do PCB e tenho direitos e deveres como tal. Um abraço, camaradas. Palavras duríssimas, hein? É isso, hein, mano? Caraca. Palavras duras, velho. Play 2? Play 2. O PDT também está entregue ao lulopetismo. Vide a situação no Ceará. Rapaz, o Nilo também saiu do PSOL. Parece que ele tava pra sair. Salve, Júnior Barreto. Aí eles notando que estão ficando velhos e fora do jogo, preferem utilizar seu poder e influência para cooptar e sabotar esses partidos. Caraca, hein, velho. Caraca, que fita, hein, mano. Que fita, hein, velho. Tá aí, gente, a fita. A fita. Aguardemos os próximos capítulos, mas palavras duras, né, mano? Não sou Marielle Franco. Não serei a Marielle Franco do PCB. Palavras duras, né? Foi isso que ele falou? Falou, mano. Não serei a Marielle Franco do PCB. Palavras duras, hein, mano. Palavras duríssimas, velho. Rapaz, pensa na palavra dura. É doido, cara. Certo tá ele.